Bom, vou resolver o exercício resolvido 7 do nosso livro. Talvez a maioria já tenha resolvido, mas alguém pode estar com dificuldade em como fazer. Então vamos lá. O exercício pede para a gente determinar os valores de x e de y. E ele passa a seguinte figura. Primeira coisa que a gente tem que analisar na figura, eu marquei aqui com cores, lá no livro não está, mas não importa, né? Porque ele indica que o ângulo beta é um valor que está presente aqui em cima e também aqui, né? E outra coisa que a gente tem que perceber é que para o triângulo ABC, um dos ângulos é esse que eu marquei aqui em verde. Se você olhar para o triângulo ABD, esse mesmo ângulo verde está presente. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir montar a nossa semelhança. Então agora eu vou desmembrar essa figura em dois triângulos semelhantes. Então notem quais são esses dois triângulos. O triângulo ABC, então é o triângulo inteiro, certo? É o triângulo formado pelo contorno inteiro da figura. E o triângulo ABD, que é esse triângulo menorzinho aqui, ó. Então, pessoal, não existe nenhuma semelhança entre esse triângulo menorzinho e esse triângulo formado por DBC, tá? A semelhança será dada pela figura inteira e esse triângulo pequenininho aqui. Vamos olhar como é que funciona essa semelhança. Então, veja bem, se eu tinha o ângulo vermelho e o ângulo verde aqui na minha figura inteira, que eu transportei aqui para essa outra, eu não sei quanto vale o ângulo azul, mas não me importa, porque num triângulo, se eu já sei dois ângulos, o terceiro vai estar fixo. É o que a gente chama de 1 grau de liberdade. Se esses dois aqui já estavam fixos, esse daqui não tem como mudar mais, né? Ele seria o que falta para chegar em 180, como a gente viu lá nas aulas. Então observa o seguinte, o ângulo verde, ele também estava presente no triângulo ABD, nessa posição aqui, ó. Se o triângulo ABD tinha o ângulo verde e tinha o ângulo vermelho dado pelo exercício, então obrigatoriamente esse ângulo que sobra tem que ser igual ao ângulo azul lá da figura do meio, certo? Com isso, pessoal, nós temos aqui dois triângulos de tamanhos diferentes, mas com todos os ângulos iguais. Então esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso de ângulo, ângulo e ângulo, né? Na verdade, quando a gente já verifica que dois triângulos têm dois ângulos em comum, o terceiro automaticamente também será. Então agora resta a gente montar a proporção. Para montar a proporção, pessoal, a gente só tem que ter critério para pegar sempre as figuras que são, os lados que são proporcionais. Então aqui eu montei o seguinte esquema. Eu vou sempre montar a fração trabalhando com um valor vindo do triângulo grande para ser numerador e do triângulo pequeno para ser denominador. Essa é a primeira forma da gente nunca errar a proporção. E agora eu vou começar sempre olhando entre os ângulos, daí eu não vou me perder nunca, seja colocando letras nos ângulos, ou seja pintando como eu fiz aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, a proporção entre esses dois. Como que eu garanto que a proporção se dá entre esses dois? Basta verificar que nos dois triângulos eu estou pegando o valor que está entre o ângulo vermelho e o verde, certo? Vermelho e verde no triângulo do meio, vermelho e verde no triângulo pequeno. Tudo bem? Então eu vou buscar lá primeiro, como eu já tinha montado a minha regrinha aqui, que eu vou utilizar primeiro valores do triângulo maior, eu vou buscar lá 16 sobre o x, ok? E eu vou usar sempre essa regra.
Ah, mas eu poderia ter feito ao contrário, eu poderia ter feito do triângulo pequeno sobre o grande, sem nenhum problema. Agora, a partir do momento que você fixa um critério, ele tem que ser sempre o mesmo até o fim. Agora eu vou pegar outro lado. Então eu vou escolher aqui, ó, entre o lado verde e o lado azul. No triângulo do meio, esse lado está representado por x. Vou lá no triângulo menor e pego o que está entre o verde e o azul. Então eu vou ter lá x em cima, 4 embaixo. Ok? Por aqui eu já conseguiria resolver o valor do x, mas eu vou montar mais uma proporção com o lado que falta. Que lado que está faltando para a gente? Está faltando o lado entre o vermelho e azul. Então vou pegar isso. Primeiro do triângulo grande dividido pelo do triângulo pequeno. Do triângulo grande eu tenho 12, do triângulo pequeno eu tenho y. Pronto, pessoal. A parte de montar as proporções está pronta. Agora é resolver, né? Vou pegar essas duas primeiras frações para resolver o meu primeiro valor do x, né? Então peguei lá as duas primeiras frações, multipliquei cruzado, cheguei lá em x igual a x ao quadrado igual a 64. O x é mais ou menos a raiz de 64. Com isso a gente tem duas respostas, é uma equação de segundo grau. A primeira seria o menos 8, que eu já vou descartar. Por que eu vou descartar isso? Porque é um lado de triângulo. Não tem como eu ter um lado negativo. Então a minha solução fica sendo simplesmente o 8 positivo. Sabendo agora o valor do x, eu posso pegar essas duas últimas frações para montar a minha outra proporção. Então vou montar aqui, ó, x dividido por 4 é igual a 12 dividido por y. Só que o valor do x eu já conheço, que veio da resolução anterior. Então aqui fica 8 sobre 4, que vai dar 2, igual a 12 sobre y. Passando o y multiplicando o resultado de 8 por 4, fica 2y igual a 12. Com isso eu tenho que o valor do meu y é igual a 6 e o problema está resolvido. Ok? Então não é complicado de fazer, basta você verificar onde que estão os ângulos que são congruentes ou iguais, e aí sempre pegar os valores com base na posição desses ângulos. E aí vai funcionar. Beleza? Vamos seguindo nos estudos aí.